Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao Sem Curvas, porque aqui o papo é reto. Hoje recebendo o Marco Frenetti, coordenador aqui na Fundação Palmares. A gente vai bater um papo aqui com ele hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por ter nos recebido aqui na Fundação Palmares. É uma honra, é um prazer vocês estarem aqui e vamos lá. Muito obrigado. Primeiramente, começaria a perguntar quem é o Marco Frenetti? Fala um pouquinho da sua trajetória até chegar onde chegou aqui na Palmares. Eu vou procurar ser sucinto, né? Já estou com 57 anos, são 40 anos na área jornalística, na área cultural, já passei por uma série de órgãos, fundações, instituições, trabalhei em São Paulo, na Secretaria de Cultura do Estado há muitos anos, trabalhei na FDE, a antiga Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Em Brasília, aqui, fui chefe de comunicação da Secretaria de Cultura. E agora estou aqui há um semestre na Palmares, aqui, nesse pequeno olho do furacão aqui da guerra cultural, né? Certamente. E eu perguntaria, né, para o pessoal que não conhece ainda a Fundação Palmares, qual o papel da Fundação? Ela foi fundada, foi gerada por uma lei federal em 1988. E a finalidade, e a função, e a missão da Palmares é justamente cuidar da cultura negra, da temática negra, da sua divulgação, da sua propagação, não é? E essa é a finalidade da Fundação. Eu cheguei aqui, infelizmente, eu não vi isso. O que eu vi aqui foi um centro de militância marxista, não é? E o acervo aqui é que prova isso. Um exemplo, você tem mais de 500 obras com a palavra Marx na capa e só 29 obras do Machado de Assis. Em um total de quantas obras, podemos dizer assim? Diretamente com o título, 500. No geral, são aproximadamente 9.000 obras. Tá? Mas aí você entra nas obras correlatas, que realmente aborda a missão da Palmares, você fica com mais ou menos 4.700 títulos. Né? E os outros títulos ficarão aqui na Palmares por força de uma liminar, e a gente respeita a justiça, então faremos isso. Mas as outras obras seriam doadas, não é? E elas seguem agora. E o projeto nosso é fazer da Palmares realmente uma fundação cultural. Ela ainda não é uma fundação cultural, mas já começamos a fazer isso, a realmente comprar obras, primeiramente fazendo um levantamento do acervo, não é? Que isso é fundamental. A gente vê que tem, por incrível que pareça, é a primeira vez que 100% dos livros, das estátuas, dos vasos da Fundação estão fora das caixas. Então, tudo isso, o pessoal não conhece aqui, né? Eu acabei de passar aqui vários vasos expostos, né? Quadros, então, tudo dentro de caixas. Sim. Então, em algum porão, alguma coisa... Ficava uma parte exposta, a outra em caixas, num canto de sala. E a gente, no esforço aqui, a gente conseguiu realmente conhecer 100% do que há do acervo aqui. Certo. E é um acervo que tem algumas coisas boas, respeitáveis, mas é um acervo que fica muito aquém do que se diz de um riquíssimo acervo, né? Mas, se Deus quiser, nós faremos sim um riquíssimo acervo aqui na Palmares. Construiremos esse acervo, né? Certamente. Com obras compradas, doadas. E a Fundação foi, de fato, assim, um centro de cultura marxista, e não um centro de cultura da temática negra, que é a missão da Palmares. Sim. E a gente está aqui, né? Aqui é o acervo, né? Provavelmente não tem todos os livros aqui, né? Mas alguns já foram... uma parte em cima que você vai conhecer, né? Mas aqui, em outra sala. Aqui é uma sala grande, né? Tem vários livros aqui expostos, vários títulos diferentes. E desses 9.000 livros, né? Quando que os senhores começaram a fazer esse processo de ir atrás, né? Investigar quais são os livros de fato que são referentes à cultura negra, aqueles que eram, né, de origem marxista, de esquerda, né? Como que os senhores começaram a enxergar esse acervo assim e falar, opa, tem algo que não bate aqui?
Eu cheguei aqui, eu fiz a coisa mais básica e elementar. Eu fui conhecer o acervo do meu departamento. Eu sou coordenador geral do CENIRC, né, o Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra, e o acervo da Palmares fica sob minha gestão direta. E o primeiro passo foi esse, né, realmente abrir as caixas, tirar os livros, e fizemos primeiro um levantamento inicial, que é o levantamento de conteúdo temático. Não é? E agora o nosso bibliotecário, ele começou um trabalho mais direto e exaustivo. Qual a importância desse primeiro levantamento que fizemos com a equipe do CENIRC? Foi realmente ver para que lado que estava indo a compra de livros e o próprio acervo. Não é? Porque o acervo de uma fundação e até o acervo de uma pessoa é a revelação do espírito dela. Sim, sim. Não é? A revelação de onde está o coração dela. E nós constatamos, né, que o coração dessa fundação era um coração marxista. E veja, não é que nós fizemos uma leitura ideológica em cima do material, não. Foi uma constatação. Uma constatação, não é que eu cheguei aqui e falei, bom, eu vou chamar isso aqui de marxista porque eu não gosto do marxismo. Não. Não é? Se fosse uma coleção de livros de engenharia hidráulica, eu iria dizer que estava fora da missão da Palmares. Eu não tenho nada contra engenharia hidráulica, mas não é o lugar de ter uma coleção extensa aqui de engenharia hidráulica. Nós chegamos e a gente constatou, não é? Porque a hora que você vê um livro, na capa, escrito Estudos sobre Marx, não precisa ser nenhum gênio, né, para saber que se trata de um livro marxista. Claro. Na hora que você pega um livro lá escrito O Capital, de Karl Marx, não precisa ser nenhum gênio para saber, novamente, que se trata de marxismo. E a mídia militante começou a dizer que nós achávamos que eram livros marxistas, não é? Nós chamamos de livros marxistas. Não, são livros marxistas. Né? Só que a esquerda nega a realidade de tal modo que nem isso eles tiveram a honestidade e a decência de admitir. Não é? E o relatório que fizemos lá, e o relatório está livre no nosso site, e a pessoa vai lá e baixa, e a pessoa vai ver que é um acervo de cunho delinquencial. Não sou eu que estou falando isso, são os livros que dizem isso. Né? E há muita coisa boa aqui, mas são livros que não saem dos anos 1970. E o resto que foi feito simplesmente não existe aqui. E veja, não é só do lado conservador, não existe nada. Hoje, isso eu considero muito engraçado, né? Muito curioso, né? Digamos assim. Se um jovem não muito iluminado ele chega e fala assim, olha, eu quero me formar no marxismo. Se ele vem nesse acervo marxista, nem aqui ele se forma. Porque os livros só chegam nos anos 70. Por exemplo, Cornel West, que é um grande escritor e pensador marxista. Você não encontra nada dele aqui. Nada. E ele é vivo ainda, o Cornel West. E do outro lado, ainda vivo, pegar um nome importante, o Sowell. Você não encontra nada do Thomas Sowell aqui. Thomas Sowell é um escritor negro, né? Sim, escritor negro, pensador negro. Então, assim, mesmo pegando o marxista vivo, muito bom, atuante, muito bom dentro do que ele se propõe, Cornel West, você não encontra nada aqui. Daí você pega do outro lado, Sowell, não encontra nada. Você vai procurar aqui estudos do primeiro e único presidente negro ou mulato do Brasil, Nilo Peçanha. Você não encontra nada do Nilo Peçanha aqui. Né? É realmente um acervo muito pobre, muito fora da realidade, extremamente defasado. Não é? E a polêmica em cima do acervo é uma falsa polêmica. Não é? E o ressentimento e a mágoa da esquerda é que eu fiz um relatório junto com a minha equipe, não é? Com a aprovação da presidência, e, portanto, um relatório da Fundação,
E esse relatório expõe isso, esse caminho errado, errante e errático e fora da missão da Palmares. Não é? E a raiva da esquerda e os ataques da esquerda não é porque estão realmente preocupados com o acervo. Por quê? Se estivessem realmente preocupados com o acervo, eles seriam muito agradecidos ao meu trabalho e ao trabalho do Sérgio Camargo. Né? Ora, porque a gente quer realmente fazer um acervo aqui da cultura negra. Uhum. E a raiva deles é que eles não gostam de ser expostos. É só isso. Mas chegou ao fim essa senzala marxista, né? E agora, com a construção do SEMA aqui, em breve nós vamos ficar realmente com o Centro de Estudos Machado de Assis. Iremos comprar 100% da obra do Machado de Assis, 100% da fortuna crítica que existe em volta da obra do Machado de Assis, muito diferente dos 29 livros aqui do Machado de Assis, que ficarão, é claro, mas 29 livros nas décadas de existência, dá um livro por ano de aquisição do Machado de Assis. Né? E se fosse dividir, então, por ano, eram 40 livros do Marx, né? E um do Machado. Né? 50 livros, 100 livros de marxistas e um do outro. É assim. E uma coisa que eu te pergunto, como que esses livros vieram parar aqui na Palmares? Foram compras da fundação? Foram doações? Como que eles vieram parar aqui? E essa é outra história muito curiosa, assim. Porque a Comissão de Cultura e os jornais de esquerda, né, dizendo que foi doação. Né? Uhum. E a forma que disseram, que acharam para... Como não acharam nenhuma mentira no relatório do CENIRC, da Fundação, sobre o acervo, começaram a dizer que foi doação. Aquela velha história de que cavalo dado não se olha os dentes. Não, a gente nem sabia que era marxista, mas não é verdade. Porque eu achei aqui cheques e o contrato de compra e venda dos livros. Esses livros foram comprados no ano de 2003, num valor 5 vezes, de 5 a 6 vezes, conforme o livro, acima do mercado. Né? Então, superfaturado, né? Na prática, sim. Livros superfaturados. Não houve nada de doação aqui, não é? Nem isso assumiram, não é? E a Comissão de Cultura já está com a cópia do cheque, não é? De contrato e vendas, e eu vejo ainda vários jornalistas e outros políticos dizendo que foi doação, mas não é doação, não. Isso aqui foi comprado um exemplo. Se você vai num sebo hoje, você compra o Manifesto Comunista do Karl Marx, do Engels, por R$5, 7, conforme a edição. Já a edição do Clóvis Moura, do Manifesto Comunista, no dinheiro atual, R$55. Ou seja, você poderia comprar 5 ou 6, Sim. Não é? Uhum. E era um espaço onde se fazia realmente o que bem entendesse. Não havia regras. Não é? Já encontrei várias notas de compra assim. 500 camisetas para o movimento negro de Salvador. Né? Colocavam na nota fiscal. Uhum. Né? Não é a função da Palmares. Não é o movimento negro aqui. É uma fundação em defesa da cultura produzida por negros ou brancos envolvendo a temática negra. Não é? Seja na ciência, na literatura, na história, sociologia. Não é? Certo. E essa polêmica em torno da gente é simplesmente uma. É só uma. Não é? Não gostaram de perder um gueto marxista. Bem, agora avançando para a próxima pergunta, qual a diferença que o senhor enxerga, né? Se poderia resumir em uma palavra, ou por algumas palavras, qual a maior diferença que o senhor enxerga da gestão dos senhores, né, do presidente Sérgio Camargo, da sua aqui na Palmares, para gestões anteriores? Eu falaria o seguinte, que a gente se preocupa com a cultura negra e a produção de temática negra. E as outras estavam preocupadas com a militância marxista dentro do movimento negro. São duas coisas muito distintas. Não é? Um exemplo,
Eu coloquei no relatório nosso isso. Não importa se o livro é marxista, conservador, budista, ateu, não importa, mas se envolve a questão negra, vai estar no nosso acervo. Se não envolve a questão negra, não deveria estar no acervo. Porque a ideia de uma biblioteca que aceita tudo, isso é um conceito da Biblioteca Nacional, por exemplo, que é depositária da produção nacional, aí sim. Mas quando é uma biblioteca de um acervo, ela precisa primeiro cuidar da sua missão institucional. Depois disso, se houver espaço físico, se houver dinheiro, aí sim você começa a ir nas obras correlatas, não é? Uhum. E a esquerda demonstra uma incultura muito grande quando diz que a finalidade da Palmares chegou um livro aqui, o livro vira um livro sagrado e um valioso acervo. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Você pode pegar um livro e doar. Você não está colocando fogo no livro, censurando nada. Você está doando, como eu dei o exemplo, por exemplo, do livro da área de engenharia. Então, chega um livro da área de engenharia, a gente doa. Por quê? Não há espaço físico e não é a finalidade nossa. Não é? Eu digo com a maior tranquilidade que é a primeira vez que a Fundação vai começar a cumprir a sua missão. E a missão é ser uma fundação cultural, não um gueto marxista. Mas, repito, qualquer livro da cultura marxista que envolva a cultura negra ficará aqui e a gente vai comprar mais ainda. Porque quem chega aqui vai encontrar realmente o universo completo, do que é a cultura negra, do que é o debate da questão racial, quais são as temáticas negras. E hoje não acontece isso. Quem chega aqui sai mais confuso do que entrou. Porque o livro mais recente da cultura negra que você encontra, que deve ser de 1980 e pouco, um ou outro, e a maioria nos anos 70. Tudo que foi produzido nos anos 90, 2000, 2010, 2020, não existe aqui. Não é? Ora, não é uma fundação cultural, não é? Não é, mas será. Certamente. Esse relatório vai ser disponibilizado para o público? Vai ficar algo mais reservado à questão institucional da Fundação Palmares? Eu te pergunto isso. Já está aberto no nosso site, a pessoa que entrar lá... Qualquer pessoa pode acessar Sim, o site. Então, isso, a pessoa entra... É www.fundaçãopalmares.gov.br. Isso, justamente. E hoje em dia a pessoa coloca no Google, lá, digamos que fica em dúvida do nome, coloca no Google Fundação Palmares, no buscador já vem o site, a pessoa entra no site e ela vai lá e baixa o relatório. Bem, ótimo. E o nome do relatório é Relatório Público. Relatório Público. Relatório Público do CENIRC, Fundação Palmares. Então, vocês que estão assistindo aí, quiserem dar uma olhada no relatório, acho que vou tentar colocar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem aí, conseguirem com mais facilidade acessar esse relatório, mas está aberto ao público. Então, se você quiser ver como ficou o relatório, com mais detalhes, está aqui embaixo na descrição. Mas aí, pegando esse gancho do relatório, como que o senhor vê esses ataques no movimento negro, até de certa parte, uma parte da imprensa, atacando essas ações da Fundação Palmares? Primeiro eu vejo assim com uma certa tristeza, porque são brasileiros como eu, são pessoas que deveriam se comportar com um pouco mais de respeito, dignidade, mas são pessoas profundamente incultas, são pessoas profundamente pretensiosas e algumas delas são francamente broncas. E é lamentável, são pessoas que não leem, não sabem ler, boa parte assim analfabeta funcional, porque qualquer pessoa que sabe ler, pegando o relatório nosso, vê que é um grande elogio à cultura negra, é um grande elogio. E eles não acharam nenhuma mentira no relatório, por isso eles precisaram mentir. Um exemplo, quando eu falo do Machado de Assis no relatório, o que eu digo ali?
que a gente lamenta não haver mais Machado de Assis. Que o pouco que existe são livros velhos, não raros, realmente velhos, mal cuidados, e a gente vai comprar mais. E eles colocaram como se nós fôssemos contra o Machado de Assis, o que seria uma imbecilidade assim, impossível, né, de conceber esse grau, né, de imbecilidade. E eles francamente mentiram. No caso do grande Câmara Cascudo, a mesmíssima coisa. No relatório diz que o CENIRC e a Fundação Palmares lamenta o fato de não haver mais Câmara Cascudo. E a gente dá o exemplo, né, de uma edição aqui velha, não rara, velha, carcomida, mal cuidada, que é a única coisa que tinha aqui do Câmara Cascudo. Não é? E eles colocaram justamente o contrário, né, como se fôssemos contra o Câmara Cascudo. Né? E daí a atuação da imprensa, do Movimento Negro, eu vejo como um misto de insanidade com delinquência, não é? Porque é completamente insano assim, a gente produzir um relatório que mostra a realidade, não é? Já anunciando que a gente vai cuidar da cultura negra, trazendo o acervo para o século XXI, não é? Porque é um acervo que vive nos anos 70, e eles não são gratos, são ingratos e agem contra a gente de modo delinquencial. Não é? É uma espécie de Zumbilândia, na verdade. Não é? E, assim, recentemente houve aquele afastamento do presidente Sérgio da gestão do pessoal. Sim. E o senhor enxerga que seja algo relacionado a essa questão de combate à esquerda, essa questão dos relatórios, né, contra, vamos dizer assim, expurgando o movimento de esquerda aqui da Fundação Palmares? Você acha que há alguma relação, alguma retaliação, esse jeito, né, do presidente Sérgio de agir? É uma coisa que existe no Brasil já há muitos anos, que é muito forte, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas agora no Brasil de modo especial, porque estamos aqui, não é? É o ativismo judicial. Qual é a forma de agir do ativismo judicial? Ele não respeita a lei, desconsidera a lei, mas com um verniz de lei, não é? Ora, não existe o menor sentido no que fizeram, não é? Não existe nenhum precedente jurídico, não existe nenhuma base legal para isso. Né? Se não existe um precedente jurídico, uma base legal, o que resta? Só resta a militância judicial. Não é? Na hora que você lê a peça, ela foi muito bem escrita. Foram muitas horas ali, não é? De escrita, de trabalho, revisa e olha, né? Fizeram aquilo com muito carinho, digamos assim. Porque simplesmente eles querem de volta esse gueto marxista. Ninguém fez sequer um elogio ao Sérgio Camargo, não é? Quando veio para cá, tirando a fundação de um aluguel superfaturado, não é? Que chupava o orçamento em 5 milhões por ano. Vejam, isso é uma grande conquista. Ninguém nos agradeceu. Ninguém. Queria que voltássemos para outro prédio no aluguel superfaturado. Né? Colocando isso, a gente vive num mundo insano. Não é? Um mundo insano onde pessoas honestas, como eu e o Sérgio, somos diariamente perseguidos, e quem vivia de superfaturamento são os grandes preocupados com a nossa cultura. Ora, não é verdade, não é? Esse grau de insanidade virou regra no Brasil, não é? E quem sofre isso num grau assim muito maior é o nosso presidente, um homem honesto, correto, não é? Competente, realmente um estadista, e ele é diariamente assediado, caluniado, não é? E a gente viver nesse mundo insano assim exige uma força interna muito grande, não é? Mas veja, é sempre necessário ver as coisas na realidade. Não estamos lidando com adversários políticos. Estamos lidando com uma Zumbilândia, não é? Que não leva em conta nenhum aspecto
nenhum aspecto da verdade, da realidade, dos fatos, não há? Perfeito. E aproveitando esse gancho, Sim. né, na decisão, fala que o Sérgio teria cometido algum assédio moral contra o senhor como servidor, como coordenador da Palmares. Já sofreu algum assédio moral do Sérgio Camargo ou presenciou algum assédio? Jamais, jamais. Não é? E o Sérgio é super educado, é formal no trato com as pessoas, muito direto nas reuniões. Nunca vi o Sérgio com nenhuma liberdade com ninguém aqui dentro. Eu ouço isso assim, eu acho assim de uma insanidade, não é? E a decisão o que fez? Só ouviu as pessoas que saíram da Palmares. E saíram porque queriam o cargo do Sérgio. Fizeram um motim interno e queriam o cargo do Sérgio. E o Sérgio, de modo correto, dentro das suas prerrogativas, simplesmente exonerou essas pessoas, né, porque são cargos de confiança. E é justamente os dizeres dessas pessoas que fundamentam a decisão. Não é? Me entrevistaram, né? Só que não colocaram, assim, o que eu disse do Sérgio, não colocaram lá. E outras pessoas que estão aqui, a mesmíssima coisa. Nós fizeram a entrevista, como ninguém falou mal do Sérgio, porque seria mentira, não nos colocaram no processo. Entendi. Né? É um processo assim que não só foge das bases legais, como ele vem com uma série de vícios, não é? E agora, você colocar um diretor para dirigir uma fundação no lugar do presidente da fundação é insano também, não tem lógica, mas não há assédio moral. E a gente fica num ambiente aqui que é completamente normal assim do trabalho, não é? Então é 100% mentira. Bem, agora já encaminhando para o final da nossa entrevista, né? Te perguntar se tem futuros projetos para Palmares, principalmente envolvendo um acervo, né? Te perguntar isso, quais são os projetos futuros da Fundação Palmares? Bom, o central é aquilo que eu já disse, da gente fazer realmente a fundação virar uma fundação cultural, não é? Porque foram várias décadas aí de criação de um centro de cultura marxista. E isso vai além dos livros, não é? Na estrutura, na forma que foi feita. E o projeto geral é realmente fazer uma fundação voltada para a cultura de temática negra. É o projeto global. E um deles, que entra dentro, é o SEMA, que é o Centro de Estudos Machado de Assis, que vai ficar no térreo aqui do prédio, no andar inteiro, não é? Com áreas de estudo, não é? Exposições e um acervo que realmente chega no século XXI aí, e uma parte do acervo assim vai ser um centro de estudos de fato do Machado de Assis. Que bacana. E tem expectativa para ficar pronto? Tem alguma data, alguma expectativa? No começo do ano que vem. Começo do ano que No vem. começo do ano que vem. Perfeito. Marco, agora te agradecendo por ter aceito o nosso convite, ter batido esse papo aqui conosco. Espero que Opa, tenha gostado. Foi um prazer. Prazer foi todo nosso. E muito obrigado a você que nos assistiu. Caso tenha gostado, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Caso queira fazer suas considerações finais, fique à vontade. O que eu diria é o seguinte, é fundamental que a gente separe a realidade das narrativas das criaturas do pântano. Nós vivemos numa Zumbilândia e essa Zumbilândia precisa ser 100% compreendida, não é? E é realmente uma guerra cultural que não se opta por ela. Qualquer brasileiro vive nessa guerra cultural, querendo ou não. E a Palmares virou uma força simbólica nessa luta. Perfeito. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado Obrigado ao senhor Marco. Então, pessoal, até a próxima e um forte abraço. Valeu.